Inferência. Uma das estratégias mais importantes de leitura e interpretação de texto, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, chama-se inferência. Inferir significa deduzir, tirar por conclusão. Tudo isso a partir de elementos encontrados no texto. Em muitas questões que resolveremos, as respostas nem sempre estarão expostas no texto. Precisamos ler nas famosas entrelinhas. Understanding inference. Compreendendo inferência. Some questions ask you about information or an idea that is not explicitly mentioned in the text. Algumas perguntas querem saber sobre uma informação ou ideia que não está explicitamente mencionada no texto. In other words, you need to read between the lines to identify the writer's meaning. Em outras palavras, você precisa ler entre as linhas para identificar a intenção do autor. Antes de analisarmos essa estratégia na prática, precisamos manter um processo que vai nos ajudar muito em qualquer prova. Para a resolução de qualquer questão, seguiremos as seguintes etapas, que irão nos ajudar bastante. The first stage is to identify the keywords in the question. A primeira etapa é identificar palavras-chave na questão. Second stage is to locate the relevant section of the text. O segundo estágio é localizar a parte relevante no texto. The last stage is to read the section in detail and find the answer. O último estágio é ler a seção em detalhe e encontrar a resposta. Vamos agora ver na prática o que é inferir, através de uma questão. Percebemos pela imagem que temos uma professora e uma aluna conversando com os seguintes dizeres no quadro. Reports due today. Os relatórios são para hoje, ou até hoje seria o prazo. My report is about how important it is to save paper, electricity and other resources. I will send it to you telepathically. Podemos inferir, ou seja, deduzir, sem que a aluna tenha dito que ela não fez o relatório, mas está tentando ludibriar a professora, dizendo que enviará telepaticamente. Não encontramos isso em sua fala, mas isso está implícito no texto. Ao lermos o enunciado e as alternativas, encontraremos justamente aquilo que já havíamos inferido. Então vamos lá. Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para: alternativa A, discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. Alternativa B, elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. Alternativa C, sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. Alternativa D, reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho. Alternativa E, convencer de que fez o relatório solicitado. E esta última alternativa relata o que acabamos de dizer, mesmo antes de lermos a alternativa. Portanto, letra E. Não se esqueça que precisaremos extrair do texto algumas coisas que não estão expostas, a partir daquilo que está exposto. Trabalharemos com a noção de subentendido, pressupostos. Vamos a outro exemplo de inferência. Veja que temos aqui outra charge, inclusive do mesmo teste, em que precisaremos fazer uso de inferência. Um dos gêneros que atualmente está sempre presente em provas é a charge, ou tira. Temos aqui Garfield e John, seu dono. A charge começa assim. Remember my old girlfriend Jodel? You know, the cycle. You will have to be more specific. No último quadrinho, quando Garfield pensa que John terá que ser mais específico, podemos inferir que mais de uma ex-namorada de John é maluca. Isso está implícito no pensamento de Garfield. Vamos então ao enunciado.
A tira, definido como segmento de história em quadrinho, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque: alternativa A. John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. Alternativa B. Jodel é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. Alternativa C. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é o amigo. Alternativa D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Alternativa E. John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Portanto, letra D. Vamos agora a um poema, outro gênero textual em que faremos uso da inferência. I too. Eu também. I too sing America. Eu também canto América. I am the darker brother. Eu sou o irmão mais escuro. They send me to eat in the kitchen when company comes. Eles me mandam comer na cozinha quando a visita chega. But I laugh and eat well and grow strong. Mas eu sorrio e como bem e cresço forte. Tomorrow I'll be at the table when company comes. Amanhã eu estarei na mesa quando a visita chegar. Nobody will dare say to me. Ninguém vai ousar dizer para mim, eat in the kitchen, coma na cozinha. Then, besides, they will see how beautiful I am. Além disso, eles verão o quão belo eu sou. And be ashamed. I too am America. E estarão envergonhados, que eu também sou América. Vamos às alternativas da questão. Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I Too em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de A. Coragem pela superação. B. Vergonha pelo retraimento. C. Compreensão pela aceitação. Alternativa D. Superioridade pela arrogância. Alternativa E. Resignação pela submissão. Inferimos que o sentimento da personagem é de coragem pela superação. Vamos agora para a nossa quinta e penúltima estratégia de leitura. Understanding reference, compreendendo referência. Reference questions ask you to look at specific pronouns, she, it, these, those, etc., or other reference words, some, there, once, etc., in the passage. Questões de referência te pedem para analisar pronomes específicos, ela, isto, estes, aqueles, etc., ou outras palavras de referência, alguns, lá, etc., no fragmento. You then need to decide which noun or noun phrase the reference word relates to. Você então precisa decidir qual nome ou sintagma nominal a palavra se refere. Vamos então ver na prática uma questão em que usaremos essa estratégia. On an airplane trip, I sat next to a woman and her 5-year-old grandson. When I mentioned that I was a teacher, she asked him to count backward. He started 20, 19, 18, 17. That was wonderful, I said. Did you learn that in school? No, at home, from the microwave, he answered. Em uma viagem de avião, eu me sentei próximo a uma mulher e seu neto de 5 anos. Quando mencionei que era professor, ela o pediu para contar de trás para frente. Ele começou 20, 19, 18, 17. Isso foi maravilhoso, eu disse. Você aprendeu isso na escola? Não, em casa. Do micro-ondas, ele respondeu. Temos então o enunciado. Read the following sentence.
She asked him to count backward. Ela o pediu para contar de trás para frente. She and him refer, respectively, to. Ela e ele se referem a. Pelo texto, podemos analisar essa referência e chegar à resposta de que ela corresponde à mulher e ele corresponde ao neto de 5 anos de idade. Viu como é fácil diferenciar inferência de referência?